comunidade acadêmica, muito prazer. Meu nome é Anderson, aluno extensionista do projeto RDH Talks, coordenado pelo professor Leonan Liviero. Estamos aqui na gravação de mais um episódio com o nosso aluno extensionista Victor Roberto e a nossa ilustríssima convidada, a professora Larissa. A professora Larissa. Larissa, ela é pós-doutorada em Direito Processual pela UERJ, pós-doutorado em Direito pelo PPGDIM da UF, doutorada e mestre em Direito pela Unesa e professora universitária. Além de tudo, ainda é advogada, não é isso? Larissa, você pode ficar à vontade, a palavra é sua. Olá, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês nesse projeto extensionista para a gente estar aqui tratando hoje dos 10 anos do Código de Processo Civil, né? Esse ano a gente celebrou aí os 10 anos, a gente celebra os 10 anos da vigência do Código de Processo Civil, o código que entrou em vigor de 18 de março de 2016. Quando ele entrou em vigor, ainda havia muitos debates e muita expectativa, né? E 10 anos após, é muito interessante a gente ter um olhar para o passado, no sentido de ver o que foi atendido, que promessas, né, foram realizadas. E um olhar também para o futuro. Afinal, a gente espera o que a legislação ainda pode atender e o que a gente precisa efetivamente suprir. Tá? Então, para a nossa conversa de hoje, eu vou aqui trazer um pouquinho, vou para a história, só para a gente poder lembrar um pouquinho da retrospectiva do que hoje é o nosso Código de Processo Civil, né, que já não é mais novo assim, já está com 10 anos, e para depois a gente fazer algumas reflexões para o futuro. Tá? Então, se eu puder iniciar, eu queria dizer o que hoje é o nosso Código de Processo Civil, ele se iniciou pelo trabalho de uma comissão de juristas em setembro de 2009, tá? E quando essa comissão de juristas foi constituída para iniciar os trabalhos, ela elaborou um anteprojeto de Código de Processo Civil, que depois veio a ser introduzido na tramitação legislativa. E esse anteprojeto ele tem uma exposição de motivos que traz um pouco para a gente das razões de por que um novo código. Será que a gente precisaria de um novo código quando a gente tinha o Código de 73 em vigor? Essa exposição de motivos ela traz 5 razões, mas assim o que ela mais fortalece o apontamento é em relação à pouca sistematicidade que se tornou o Código de 73. Por quê? Porque o direito é uma ciência social, a fruta sociedade, o Código de 73 ele foi sofrendo inúmeras mudanças legislativas e ele foi se tornando, nas palavras dos próprios juristas, uma colcha de retalhos. Porque a gente tinha um artigo, por exemplo, do Código de 73, o artigo 475, que a gente chegava a comentar quando a gente dava aula, que era a saga do artigo 475, porque ele não acabava, era A, B, C, D, E, F, G, eram inúmeras letras, e isso tirava muito a sistematicidade do código, porque ele, na hora que houve, por exemplo, a reforma na execução no Código de 73, com a sistemática do procedimento de cumprimento de sentença, né, foi o 475 que foi alterado, e como não tinha mais espaço para encaixar no código, acabou sendo encaixado em letras, acabou perdendo a sistematicidade e organicidade. Então, mas será que o objetivo era só organizar o código? Será que de 73 até 2015, quando o código foi sancionado, 2016, quando ele entrou em vigor, a sociedade não tinha mudado, nada tinha mudado, o direito não tinha passado aí por transformação? Certamente. E aí, no anteprojeto do Código de Processo Civil, a Comissão de Juristas colocou aí 5 motivos, tá? Que eu vou pormenorizando, vou trazendo alguns institutos aqui para comentar. Mas os 5 motivos eram a necessidade de estabelecimento de sintonia fina com a Constituição, né? Esse seria o nosso primeiro Código de Processo após a Constituição, a nossa consolidação dos leis trabalhistas, que tem ali uma parte de processo, embora não seja uma legislação propriamente processual, mas tem tratamento tanto de direito material como de direito processual. É antes da Constituição, nosso Código de Processo Penal é antes da Constituição e lido à luz da Constituição, mas da necessidade, né, de uma legislação processual que refletisse todos os valores e principiologias constitucionais, tá? Ainda, a criação de condições para que o juiz pudesse proferir uma decisão mais rente à realidade fática da causa, a simplificação, a efetivação do rendimento de cada processo
e o maior grau de organicidade ao sistema, tá? Os trabalhos da comissão de juristas, eles levaram aí a que junho de 2010 fosse um texto submetido ao Senado, que tramitou sobre o número de PLS 166 de 2010. Tá? Depois esse texto foi para a Câmara, que virando o PL 8046, e ele teve aí sua aprovação final na Câmara em 26 de março de 2014. Tá? Como a casa iniciadora, foi o Senado, ele retorna ao Senado, tá? Para a lei verificação do que havia sido modificado, e a aprovação do texto base acontece em 16 de dezembro de 2014, e no dia 17 de dezembro de 2014 foram votados 16 destaques, tá? Que foram feitos aí ao longo da tramitação legislativa. Apenas 2 desses destaques foram rejeitados. Um deles, o cabimento de agravo do recurso de agravo-instrumento contra a decisão que redistribui o ônus da prova, e o outro, o cabimento de agravo-instrumento contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial. Então, a gente teve a maioria dos destaques aprovados, e o texto seguiu, o texto seguiu para sanção presidencial, tá? Sendo sancionada no dia 16 de março de 2015, com veto a apenas 7 dispositivos. Essa publicação acontecia no dia 17 de março de 2015, com um ano de vacácio. Um ano de vacácio, então o código entrou em vigor no dia 18 de março de 2016, tá? E paralelamente, quando a gente teve aí enquanto a gente estava aí, a gente teve o novo Código de Processo Civil, que agora a gente não traz mais novo, porque a gente está falando de 10 anos, de 2016 para cá, né? Desde que ele entrou em vigor, a gente teve também ali o advento de uma lei de mediação, que a gente também vai dialogar aqui quando a gente está falando de solução de conflitos, tá? Então, assim, feito esse brevíssimo histórico, eu queria só pontuar aqui, né, explorar um pouquinho desses objetivos, se o código nesses 10 anos tem cumprido esses objetivos que foram colocados pela comissão de juristas, ou o que a gente poderia melhorar. Afinal, a gente, assim, vou para fazer a Barbosa Moreira, a gente não pode pensar que tem fórmula mágica. A gente não pode achar que uma legislação nova vai resolver todos os nossos problemas, né? A gente precisa também pensar no nas múltiplas causas, e não achar que mudar é a solução para tudo, ainda mais uma legislação, tá? Quando a gente fala do sistema processual civil, a gente tem que ter como foco a realização de direitos e a sistematicidade das normas, né? A gente tem que pensar que o nosso foco é o cidadão, é o jurisdicionado. A gente tem que pensar em efetivação de direitos fundamentais, e a gente tem que pensar num processo de garantias, num processo respaldado aí por todas as garantias constitucionais. E lá, num dos primeiros objetivos traçados pela Comissão de Juristas, necessidade de que fique evidente a harmonia da lei ordinária em relação à Constituição Federal, afinal, seria o primeiro Código de Processo após a Constituição, né? O Código trouxe, numa parte geral, toda a principiologia constitucional, né? Os princípios constitucionais com foco ali no direito processual. E essa me parece ter sido uma parte bem importante, não simplesmente no simbólico da gente ter uma parte geral no código destinada a princípios, mas principalmente ali também em relação à atuação da função jurisdicional, porque a gente tem ali a abertura de contraditório, mesmo diante de matéria cognoscível de ofício. Me parece que nesses 10 anos, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício, tá? Pelo menos a minha visão ali em relação ao Poder Judiciário, e claro, quando a gente fala de uma realidade Brasil, a gente sempre pode ter alguns casos desviantes, a gente pode ter sempre alguns casos com algum tipo de patologia, mas de forma geral, a gente tem ampliado ali, mesmo nas questões que possam ser conhecidas de ofício, a abertura de contraditório. Então, a gente tem ali, de fato, um ganho em relação ao contraditório, tá? E o maior cuidado também em relação à publicidade e ao segredo de justiça, né? Garantindo a publicidade dos atos processuais e o segredo de justiça dentro das hipóteses necessárias, tá? Penso, porém, que por outro lado, em relação a esse ponto, em relação, por exemplo, à fundamentação das decisões judiciais, aquele preceito do Código de Fundamentação Analítica e o de que considera omisso, a gente ainda poderia ter bastante a avançar
até porque a jurisprudência ainda foi muito num caráter defensivo. É claro que a gente não está pensando ali num abuso de achar que o juiz precisa, se a parte trouxer 100 argumentos, que ele precisa analisar os 100, mas a gente vê ainda uma jurisprudência defensiva muito grande. Isso quando a gente analisa a fundamentação analítica, necessidade de uma fundamentação analítica, e o que se considera omissão para fins de cabimento dos embargos de declaração. E também, né, dentro da ideia aqui, o tratamento das demandas repetitivas, aquelas questões comuns de direitos que se repetem em múltiplos processos. Me parece que aqui também a ideia do código é que, como por você ter questões repetitivas e a possibilidade de fixação de teses jurídicas, deveria haver a mais ampla oportunidade de participação, não, né, não apenas com a manifestação dos interessados, mas também com audiências públicas e amicus curiae. E acho que aquela ideia do código, né, de trazer a possibilidade de audiência pública, de amicus curiae, em qualquer instância e grau de jurisdição, ela não vem sendo tanto colocada em prática. Já existiam estudos à luz do código anterior, né, em relação à audiência, a utilização das audiências públicas e quanto a manifestação do amicus curiae influenciava na formação da decisão judicial, o potencial do amicus curiae vinha sendo pouquíssimo apresentado. Confesso que eu não vi tantos estudos atualizados à luz desses 10 anos do Código de 2015, mas a gente ainda vê muito pouco, né, principalmente pela relevância do papel desses instrumentos no Código, a atuação dessas figuras, quando o Código falaria tanto em reforço na participação, né, do contraditório efetivamente participativo. Então, eu acho que a gente avançou nessa parte geral, nesse reforço dos princípios em relação a alguns pontos, mas penso que a gente ainda tenha muito a avançar, a gente ainda tenha muito a construir, principalmente em torno dos institutos da fundamentação das decisões judiciais, de audiência pública, de amicus curiae, tá? Acho que a gente tem muitas conquistas a comemorar nesses 10 anos, mas o caminho ainda é longo, a gente ainda tem uma longa trajetória. Avançando para o ponto 2, tá? E aqui também controlando meu horário, para a gente não ficar com um episódio tão cansativo para o nosso ouvinte, em relação ao segundo propósito, o de criação de condições para que o juiz possa proferir decisão mais rente à realidade fática da causa, né, em se converter o processo em instrumento incluído no contexto social, em que produzirá efeito seu resultado. E a gente fala, sobretudo, da relevância da mediação, da conciliação, de pensar que o acesso à justiça não é só o judiciário, que o acesso à justiça é o acesso à justiça de uma forma mais ampla, né, a todas as formas de solução de conflito, a essa perspectiva de justiça multiportas. E aqui eu queria pontuar que a lei de mediação também traz aqui um avanço importante na solução de conflitos no Brasil, tá? Mas pensando, não diria que nesses 10 anos a gente conseguiu converter uma cultura da sentença. Me parece que a gente avançou bastante em relação, principalmente às formas consensuais, tá? E que o código tentou muito puxar isso, por exemplo, prevendo a audiência de conciliação ou de mediação do artigo 334 do Código de Processo Civil, tá? Acho que durante muitos anos houve uma distorção grande e ainda há dessas audiências na prática. A gente vê muitas vezes, né, umas dispensas, quando a lei exige a manifestação de ambos, juízes ainda dispensando unilateralmente, com base só no desinteresse de uma parte, numa redação que era do projeto, tá? Sei que alguns tribunais têm estudos sobre a quantidade de acordos realizados nessas audiências do artigo 334, mas não sei se a gente tem esses estudos em todos os tribunais do Brasil. Acho que faltaria uma perspectiva mais nacional, por exemplo. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, eu sei que tem esses estudos da quantidade de acordos realizados nessas audiências, para ver aí o percentual de acordos, o grau de efetividade, mas me parece que isso não possa se restringir a um ou alguns estados, que a gente precisa ter um cenário aí muito nacional, que a gente precise ter essa ampliação do cenário, tá? Para poder realmente ver como funciona. E me parece também que a gente não deixou totalmente uma cultura da sentença, que a gente evoluiu muito na valorização do acordo,
mas que ainda há, de alguma forma, alguma resistência, ainda há ali ainda há um cenário a ser alcançado, ainda há uma trajetória grande a ser percorrida em relação a esse ponto, tá? Que pese aí a gente ter toda a questão da configuração do acordo como título executivo judicial ou extrajudicial, dependendo ali, né, da situação que a gente estiver falando, se houver homologação ou não. Então, acho que na solução de conflitos, né, nessa perspectiva de justiça multiportas, a gente teve uma importante conscientização nesses 10 anos, mas um cenário desejado ou ideal, a gente ainda tem muito a progredir na solução de conflitos, tá? E a gente É, também precisa pensar em como aproveitar as formas de solução de conflitos, tá? É muito da simplificação, né? De fato, me parece aqui que a gente tem conquistas importantes. A reconvenção vir dentro, no âmbito, né? O réu formular pedidos em face do autor no âmbito da contestação, de quase todas as matérias de defesa terem vindo para dentro da contestação, salvo a alegação de impedimento e de suspeição, tá? A unificação dos prazos recursais em 15 dias, computados em dias úteis, né, a concessão dos embargos de declaração e, claro, das exceções dos prazos em dobros é muito importante, tá? Assim como do procedimento da usucapião extrajudicial, que, inclusive, né, a posterior alteração do CNJ em relação à interpretação do silêncio, que antes na redação original era dissenso e depois passou e foi alterado já com o código em vigor para consenso, né, serve para fortalecer aí esse propósito, tá? Também queria pontuar aqui, de fato, a relevância das tutelas de urgência, né? Embora já no próximo eu vou tratar especificamente da estabilização, que encontra aí diversos ainda entraves frutos de redação e entraves de aplicação prática, tá? E aí eu já caminho em relação ao quarto, né, item, em relação à exposição da exposição de motivos, que é trazer o maior rendimento possível, né, à causa. Acho que nesse ponto de maior rendimento possível, a gente funciona bem na aplicação da fungibilidade, por exemplo, fungibilidade entre recurso especial e recurso extraordinário, fungibilidade entre agravo interno e embargo declaração e agravo interno, na verdade, né? Recebeu o embargo declaração como agravo interno, acho que a gente funciona bem, o código fez bem nessa previsão legal, que não se trata de erro grosseiro, mas acho que a gente ainda tem um caminho muito a ser percorrido em relação à estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente, tanto pela questão das divergências de prazo da tutela deferida e indeferida, que me parece que houve uma inversão na lei, tá? Como principalmente da resistência a esse procedimento nos juizados especiais. Os juizados especiais hoje têm uma quantidade muito relevante de demandas e demandas que não chegariam, né, a, ao procedimento comum, que não chegariam a uma vara civil. E a resistência desse procedimento no juizado especial me parece também que é um entrave que gera perdas em muitas questões práticas e poderia auxiliar a solucionar de forma ainda mais célere, até mesmo porque se a gente olha para os juizados especiais hoje, eu costumo dizer que eu não sei se eles não deram certo ou se eles deram certo demais, porque os juizados estão muito assoberbados, e ao mesmo tempo que isso é uma conquista em termos de acesso à justiça pela quantidade de procedimentos que chegou neles, a gente tem procedimentos de juizados especiais que, dependendo da vara civil, demoram mais do que uma vara civil, o que não foi o propósito ali do legislador, o que não foi pensado pelo legislador. Então, que a gente acaba enfrentando também inúmeros desafios, tá? E o procedimento da estabilização, acho que ele ainda precisa de algumas equalizações, de alguns ajustes, que nesses 10 anos ele ainda não foi capaz de passar, de vivenciar, de sofrer, em que pese aí, né, ele já tenha tido alguns importantes entendimentos
jurisprudenciais no STJ, como, por exemplo, se é só o agravo de instrumento ou qualquer outra forma para impedir a estabilização da tutela, mas também gerou inúmeras divergências, né? A gente também gerou inúmeras divergências. E, por fim, mas não menos importante, o último ponto trazido pela comissão, né, de juristas que elaborou o anteprojeto do código, de trazer maior grau de organicidade ao sistema, né, que era um objetivo genérico, trazer maior coesão ao sistema. De fato, né, com o Código de Processo Civil, a gente teve, durante esses 10 anos, maior coesão ao sistema, porque a gente trouxe um sistema mais orgânico, mas a gente não pode também deixar, mas assim, eu acho que essa coesão não é plena e essa coesão em breve pode começar a ser afetada. Principalmente, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é a questão da desjudicialização, que é o procedimento de inventário e partilha, ou divórcio consensual, envolvendo incapaz. Quando há consenso, o código diz que precisa ser maior e capaz para que o inventário e a partilha sejam feitos extrajudicialmente. E o Conselho Nacional de Justiça já admitiu, tem provimento, na verdade, se não me engano, é uma resolução, né, mas tem aí normativa em relação à possibilidade de realização extrajudicial mesmo envolvendo incapaz, quando o código o veda. E a gente já quebra um pouco esse sistema tão orgânico se a gente já tem uma orientação do Conselho Nacional de Justiça e que vem sendo validada pelos tribunais superiores, contrariamente ao que está na letra da lei do Código. E a gente não pode esquecer que a legislação processual precisa dialogar com a legislação de direito material, porque o direito processual ele não é um fim em si mesmo, ele é uma garantia do cidadão para a tutela de direitos. E aí, quando a gente olha que tem um projeto de novo Código Civil sendo discutido, e aí em amplos debates, se a gente olha o projeto de novo Código Civil, ele admite que o divórcio seja feito em cartório mesmo, e o inventário seja feito em cartório mesmo envolvendo incapaz, desde que tenha ali o consenso em relação à partilha de bens. E aí a gente vai ter uma legislação que o Código de Processo Civil continua vedando, hoje já está contra ali a orientação do Conselho Nacional de Justiça, e se mantida hoje a disposição do projeto do novo Código Civil, vai estar contra também a disposição de uma futura redação do Código Civil. Então, a gente não vai ter a falta de organicidade dentro do sistema, mas no diálogo das fontes a gente vai ver que vai faltar ali uma coerência. Tá? Esse não é um enorme desafio hoje, mas acho que já começa, não foi um enorme desafio nesses 10 anos, mas que já começa a desafiar agora nessa década. Tá? E além disso, queria deixar alguns pontos de atenção. Acho que, né, nitidamente a sociedade vai se transformando, o direito precisa acompanhar. Então, claro que o código vai precisar acompanhar essas tendências. A gente espera a vida longa a ele, mas a gente também espera que ele possa, né, acompanhar essas tendências. E eu acho também que hoje muito se fala, por exemplo, de uso de inteligência artificial, de novas tecnologias no judiciário, o que é inevitável, né? Da mesma forma que a gente usa diversas tecnologias no nosso dia a dia, o judiciário também usa, tanto na gestão como no sistema decisório. É claro que na gestão processual é muito mais recomendado, pode ser muito mais, mas a gente sabe que tem inteligências artificiais também sendo usados, né, modelos de inteligência artificial sendo usados com supervisão humana no sistema decisório. E o código, na verdade, ele não se preocupa tanto com as tecnologias e os atos processuais. Ele pouco traz em relação a sistemas eletrônicos. Então, assim, é claro que a gente tem muito a comemorar nesses 10 anos de vigência do Código de Processo Civil, mas isso não significa, superamos alguns desafios, mas isso não significa que esteja tudo resolvido, pelo contrário, temos ainda muitos desafios, esperamos um caminho, né, que precisa de muita construção pelos estudiosos do direito, e convido a todos, né, os já formados, os estudantes, porque temos um espaço muito grande de reflexão pelos próximos 10 anos e de construção, de pensar ainda como resolver os problemas que subsistem, como pensar a aplicação da tecnologia e os desafios que certamente vão surgindo, né? Então, assim, faça essa retrospectiva do passado,
mas convido nessa construção cautelosa e alinhada com a Constituição que precisamos ter no nosso presente e no nosso futuro, com muitos temas a serem explorados, tá? Não sei se eu acabei estourando muito meu tema, mas eu gostaria de imensamente agradecer o convite e devolver aqui a palavra aos nossos condutores, né, aos nossos estudiosos do direito, doutor Hans, doutor Vitor, muito obrigada. Nós que agradecemos, doutora. A senhora trouxe uma fala bastante proveitosa, nos explicou a questão de por que houve a inovação, o motivo que ela trouxe de vantajoso e deixou claro que nós temos, sim, bastante coisa para comemorar dentro desses 10 anos. E a senhora falou algo importante, a qual eu me atentei, e acredito que assim como os meus colegas, porque aqui todos nós somos suspeitos a falar de mediação. Somos competidores de mediação e arbitragem, da professora Criseuda na UEPB. E eu queria saber da senhora, do seu ponto de vista, se na real não foi a intenção, mas o código ele acabou trazendo um mecanismo de soluções de conflitos, de métodos de soluções alternativas de conflitos, e se o judiciário, que deveria ser desafogado através desses métodos alternativos, eles não estão utilizando e estão apenas são subutilizados. São mecanismos que foram feitos para facilitar a vida do servidor e, porém, eles não utilizam da maneira correta. Exato. Eu fico muito feliz, né, de saber que vocês participam de competições de mediação, arbitragem, porque a gente vê uma outra geração sendo formada, né? A gente espera que na próxima década a gente já tenha aí uma outra lógica do profissional do direito, não apenas uma lógica litigante, porque a gente tem muito a construir, né, e trazer uma satisfação muito mais adequada do direito dentro dessa perspectiva de métodos adequados de solução de conflitos. Mas me parece que o tratamento, né, desses métodos a partir da ótica do judiciário é só de desafogar, é só de celeridade. Olha, vamos utilizar os métodos, algumas pessoas fazem acordo e a gente consegue aqui resolver já alguns processos. Tudo bem, o acordo pode ser muito bom para todos os envolvidos, né? A gente espera que seja, se todos, na verdade, tiverem a sensação que ganharam, porque quando a gente tem um acordo aqui, na perspectiva de ganhar, perde, aquele acordo não vai durar muito, ele pode ter um curto prazo, mas talvez a médio e longo prazo ele acabe não vendo a perdurar, não ser respeitado, justamente por essa sensação de que foi injustiçado, né? Mas, assim, trabalhando com um acordo, numa perspectiva ganha-ganha, de que ambos viram vantagem, conseguiram se ver beneficiados com o acordo, ainda assim, quando a gente trabalha com os métodos adequados de solução de conflitos, quando atrelados ao judiciário, eles ainda vêm muito com uma perspectiva de celeridade. Conseguimos dar baixa em alguns casos, conseguimos reduzir o tempo de tramitação em alguns casos, conseguimos aí ter menos processos para desafogar o judiciário e talvez deixar o judiciário mais focado em outros, tá? Quando, na verdade, eles não podem vir só e apenas com essa perspectiva, e sim de trabalhar de que para cada demanda você poderia ter uma forma mais adequada de solução. Não estou dizendo que a mediação é mais adequada para todos os conflitos, não. A gente pode ter o processo judicial para alguns tipos de conflitos, a mediação para outros, a conciliação para outros, a arbitragem para outros, mas no sentido de trabalhar principalmente, né, a forma mais adequada de solução para cada conflito e os ganhos para as partes. E mais ainda, muitas vezes quando a gente vê atrelado ao judiciário, quando a gente vê o tempo que as sessões são marcadas, às vezes você tem audiência de conciliação e mediação do artigo 334 sendo marcada com 15 minutos de intervalo, juizado, a pauta às vezes é de 10 em 10 minutos, o que acaba por desvirtuar toda a técnica que deveria ser aplicada, que não é esse propósito. Então, na verdade, assim, e aí, né, o que a doutrina costumava apontar é o seguinte: não é porque o processo judicial chegou a um momento de crise que os métodos não podem chegar. Eu gosto muito dessa reflexão, por quê? Porque se a gente começar a tratar dentro dessa lógica de botar sessões de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, ou de 20 em 20 minutos, na verdade a gente vai estar subvertendo toda a lógica e vai também estar gerando problema dentro dos métodos adequados, dentro da solução que deveria ser adequada de conflitos,
né? Então, eu acho o seguinte, não é, eu acho importante o judiciário incentivar sim, até porque para a gente cada vez mais tenta deixar uma cultura da sentença. Acho que o judiciário pode ser sim um locus adequado para alguns tipos de conflitos, embora não seja para todos, cada conflito pode ter o seu local, o seu locus mais adequado, tá? Mas penso muito que a gente precisa refletir sobre cada forma de solução de conflitos e como ela deve ocorrer, né? E a gente está aqui justamente para pensar, para trazer essas reflexões que são tão atuais e pertinentes, e não pensar só numa ótica de utilidade, de vamos reduzir o tempo de tramitação do processo fazendo acordo. Eu acho que esse é o ponto. Certo, a palavra está com o Vitor. Vitor, pode ficar à vontade. Certo, certo. Perfeito, doutora Larissa. Olhe, veja bem, todas as suas falas, elas foram perfeitas. Enquadraram-se perfeitamente sob a nossa ótica, tanto como discente, quanto também, quanto, no caso, futuros operadores do direito, advogados, professores. É muito pertinente as suas falas até o momento. Gostei bastante, né? De uma forma bem particular. Uma certa frase que a senhora falou, um certo momento, foi acerca da chamada o quê? Constitucionalização do Código de Processo Civil, né? Onde o próprio julgador deixou de, no caso, tratar aquele processo como apenas um mero processo, é, como um mero instrumento. E passou-se a olhar de fato uma vida, um ser humano ali de fato mesmo inserido dentro daquele processo. O destino de uma vida. Diante desses anos, salvo engano, foram 10 anos, né, do novo Código de Processo Civil, esta certa, no caso, efetiva prestação jurisdicional, ela vem sendo, de fato, alcançada pelo Poder Judiciário, à luz do novo Código de Processo Civil, sobre esse olhar mais ótico acerca da Constituição Federal? Excelente pergunta, Vitor. Tá? Eu acho que depende do aspecto. A gente não pode generalizar, tá? Até porque se a gente pega a Justiça em Números do CNJ, a gente vê que cada ramo do Poder Judiciário tem a sua realidade. Por exemplo, só para dar aqui alguns exemplos, né? A gente tem ramos do Poder Judiciário que estão mais assoberbados do que outros. A Justiça Militar que usa menos a inteligência artificial, a Justiça Estadual tem um uso muito maior. Então, a gente tem dentro ali do Judiciário realidades distintas. Na verdade, se a gente pega o Justiça em Números do CNJ, e eu sempre gosto, ele sai anualmente, eu sempre gosto de analisar o Justiça em Números, que é um raio-x do Poder Judiciário, pelo Judiciário, então, para a gente tentar entender um pouquinho a realidade que a gente está falando, né? Me parece ali que alguns pontos a gente avançou nesses 10 anos, como eu mencionei, do contraditório. Eu acho que a gente, mesmo nas questões que são difíceis, a gente avançou bastante. Mas eu acho que a gente ainda está longe de atingir essa prestação jurisdicional, talvez, que esteja ali no ideal da comissão de juristas, porque ainda há muito o que construir. Como eu falei, eu acho que a gente ainda tem ali algumas questões envolvendo fundamentação das decisões judiciais, que a gente ainda tem muitas questões envolvendo o complexo tema de duração razoável dos processos, tá? Que a gente tem muitas questões ainda a verificar, a olhar, principalmente envolvendo o uso da tecnologia no judiciário, como, por exemplo, a aplicação da inteligência artificial. Então, me parece que em relação ao contraditório, por exemplo, melhoramos, mas em relação a outros pontos, a gente ainda tem muitos desafios. E eu acho que um ponto que se torna cada vez mais pertinente é a gente conectar o uso da tecnologia com a prestação jurisdicional, que foi algo que o código não trouxe tanto quando ele veio, mesmo que ele já veio no cenário que a gente tinha tecnologia, mas que é uma tendência cada vez mais recorrente da sociedade e que vai nos gerar cada vez mais desafios. Basta dizer que o uso da inteligência artificial no Poder Judiciário hoje está regulado pelo Conselho Nacional de Justiça. A gente tem ali, né, a discussão de projetos de lei sobre inteligência artificial e todos os seus recursos, mas, né, a gente ainda tem ali repercussões mais específicas no processo e que vão estar constantemente gerando desafios. E mesmo sem ser tecnologia, a gente ainda tem outros pontos, outros princípios, né, que a gente precisa tá sempre explorando. E, por exemplo, eu digo, a gente tem, claro, instrumentos muito importantes quando a gente fala de igualdade e equilíbrio da relação processual,
né? Quando a gente fala, por exemplo, de inversão do ônus da prova, quando a gente fala de alguns institutos, mas a gente vai ver que as vulnerabilidades crescem no processo, né, no processo judicial. E a gente fala, e o tanto que o CNJ hoje já fala com julgamento com perspectiva de gênero, ele já tem regramento em relação à prova em matéria ambiental, mas a gente também tem alguns desafios. A própria gratuidade de justiça dos hipossuficientes, a gente tem um dos cenários mais avançados, provavelmente, do mundo, quando a gente fala de gratuidade de justiça. Mas isso não significa que a gente ainda não tenha algumas injustiças, principalmente no âmbito da justiça estadual, que a gente tem um valor de custas muito mais alto do que no âmbito da Justiça Federal, por exemplo. Então, isso não significa, assim, temos avanços sim em alguns setores, mas ainda temos muito que avançar, estamos longe do cenário ideal. Esses 10 anos, né, são importantes para parar, para olhar para o passado e fazer essa retrospectiva. Claro, o momento de comemorar as conquistas, e acho que temos o que comemorar, mas também olhar para o presente e olhar para o futuro com um olhar crítico, pensando aí em tudo que podemos fazer e tudo que precisamos fazer. E esse fica aqui um convite à construção a todos os profissionais, e principalmente a vocês, estudantes do direito, que são aí o futuro, né, o nosso futuro, e que vão estar construindo essa aplicação prática de todos os institutos que a gente está comentando aqui, colocando todos esses desafios que a gente só está aqui mencionando. Obrigada. Certo. Vitor, mais alguma pergunta para a professora? Na verdade, eu tenho sim mais uma também, né? Peço até perdão por estar fazendo tantas perguntas da senhora, né? Incomodando tanto. Seria, doutora, a seguinte, veja bem, lá em meados do ano de 2015, ainda não havia de uma forma tão assim, no caso, efetiva, de uma forma tão clara, o uso da IA, certo? Sobretudo sobre alguns certos programas, de IA, como por exemplo o ChatGPT, certo? Ele chegou aqui no Brasil, aqui por média, em volta ali no final do ano de 2022, certo? E nós vemos hoje, claramente, muitas certas decisões utilizando IA, sabe? Na prática, na sua prática, tanto como professora, no caso, advogada, esse uso da IA de uma forma, assim, no caso, avulsa, exagerada, vem sendo, de fato, avanço, ou vem sendo, ou ele, no caso, vem sendo usado de uma forma bastante, assim, irresponsável pelos próprios magistrados, pelos servidores forenses. Na prática, como vem sendo usada a IA? A senhora pode ficar à vontade. Então, né, eu acho que o uso da IA é uma realidade que a gente não pode negar. Não acho também que a gente tenha como negar a tecnologia. Por exemplo, eu acho que é a mesma realidade que foi acontecendo com a telefonia, com os telefones celulares, algumas questões que hoje estão tão incorporadas no nosso dia a dia e que há alguns anos eram impensáveis. Eu acho que a inteligência artificial é uma tendência, mas eu acho que a questão é como ela vem sendo utilizada. Porque a inteligência artificial precisa de supervisão humana, né? Uma coisa é a inteligência artificial ser utilizada como apoio, e outra coisa é a inteligência artificial ser usada diretamente no resultado final, sem supervisão. E assim, a gente vê alguns casos que, tanto de todos os lados, tá? De todos os atores do processo, tanto do lado da advocacia, como do lado da magistratura, às vezes que tem um uso muito irresponsável, como a gente vê, por exemplo, ali no lado da advocacia, a gente vê invenção de julgados que nunca existiram no sentido de precedentes. Isso pode gerar responsabilidade do advogado, responsabilização ética, responsabilização civil, eventual responsabilização criminal, tudo isso. Como também da magistratura. A gente às vezes vê algumas notícias de decisões judiciais que estão completamente equivocadas, que confundem palavras e que foram feitas por inteligência artificial. O problema não é o uso. Tá? A inteligência artificial pode ser muito importante na gestão de processos, e, por exemplo, o projeto Vitor é um exemplo de inteligência artificial bem sucedido e bem antigo até no STF. Antigo, não extremamente antigo, mas se considerando a evolução da IA, ele já tem algum tempo ali de consagrado, né? A gente tem outros, em todos os outros tribunais, exemplos de projetos consagrados,
tá? A inteligência artificial, tanto na gestão como no processo decisório, pode ser importante, principalmente na gestão, mas no processo decisório também se sob a supervisão humana, né? Se usada de uma forma ética, se usada de uma forma com responsabilidade. O problema é que muitas vezes ela não é usada com ética e com responsabilidade, e aí a gente acaba vivendo alucinações, a gente acaba vendo na prática alucinações, usos irresponsáveis, que acabam gerando descrédito, né? Em relação ao tema e acabam comprometendo ali aquele que tentou utilizá-la e não utilizou de forma adequada e acaba, de certa forma, prejudicando na última figura o jurisdicionado, porque ele que vai acabar sendo vítima e ele que é o nosso foco, tá? Então, eu diria assim, não vou dizer que não deveria usar IA, pelo contrário, eu acho que é uma tendência, mas eu acho que o foco aí são os limites, o uso ético, o uso responsável, a supervisão humana, e que tudo isso precisa acontecer. E, na verdade, hoje a gente tem alguns limites no tema em resolução do Conselho Nacional de Justiça. Nada disso foi pensado pelo código, ok? Há 10 anos a gente não tinha tanto, mas o código também nem de atos eletrônicos ele fala tanto, ele acaba sendo tímido nisso e deixando para uma lei que é até anterior a ele do processo eletrônico. E esse é um cenário também que na próxima década, com certeza, a gente vai se deparar cada vez mais para enfrentar. Perfeito, doutor. Eu fico aqui muito grato pelas suas palavras. Tá certo? A senhora, agora aqui, de forma bem clara, explanou acerca do uso da IA. É muito interessante, sim, de fato, usarmos, seja no campo da própria também advocacia, magistratura, sendo que de uma forma claramente responsável. E nós aqui ficamos muito gratos, né, pelos esses seus esclarecimentos. Senhor Anderson, o senhor vai ter uma pergunta a mais para a nossa convidada? Não, sem perguntas. Gostaria de agradecer a nossa convidada pela ótima exposição, onde ela esclareceu, acredito que dúvidas não só nossas, mas de todos os nossos telespectadores. E só um adendo em relação ao que Vitor falou e o que a senhora expôs, algo bastante interessante realmente, e o ponto de vista central, a questão a problemática central é aonde é que se coloca o limite, né? É correto usar? Porém, até onde você deve usar a inteligência artificial dentro do trâmite jurídico? E como exemplo, nós temos que a própria inteligência artificial agora, ela permite você criar o seu assistente para assessorar o seu escritório. Ou seja, ela é um assistente que depende dos olhos humanos. E é algo bastante interessante em relação a isso, e tudo aquilo que a senhora expôs, e nos faz pensar o que é que o código ele vai nos mostrar daqui a 10 anos. E foi assim que a senhora finalizou o seu material, e nós iremos disponibilizar o material para o pessoal. Gostaríamos de agradecer, em nome de toda a equipe do RDH Talks, agradecemos pela senhora ter aceitado o convite de estar conosco aqui nesta tarde e pela breve exposição que a senhora nos permitiu ouvir. E eu que agradeço, foi um prazer enorme. Agradeço ao professor Leonan e a toda a equipe do RDH. Muito obrigada. Foi um prazer aqui estar dialogando com vocês, né? E estarmos aqui trazendo, agradeço pelas perguntas e por estarmos trazendo à tona temas tão importantes para pontuar ainda todos os desafios que temos, né? E pavimentar o que pretendemos construir nos próximos anos. Mais uma vez, muito obrigada e parabéns pelo excelente projeto. Certo. Pessoal, só mais um adendo. Curtam, comentem, compartilhem o nosso vídeo para que assim a gente consiga alcançar mais pessoas, tá certo? Até mais. Obrigado. Forte abraço, pessoal. Até mais.